Livro Compreendendo a Unção, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. A unção por dentro. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Todo crente tem em si uma unção que permanece, porque o Espírito Santo passa a habitar nele a partir do novo nascimento. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 9, parte B, declara: Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Aqui, não nos referimos a sermos batizados ou cheios do Espírito Santo, conforme a linguagem bíblica. Tal experiência é separada do novo nascimento. Duas experiências espirituais. Há uma dupla operação do Espírito de Deus na vida do crente: o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus ensinava a mulher na beira do poço de Samaria, ele disse: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, verso 14. No 7º capítulo do Evangelho de João, o Salvador declarou: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 7, verso 38. O Mestre ensinou também aos seus seguidores: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17. Posteriormente, Jesus falou aos discípulos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. É óbvio que essas são duas experiências diferentes às quais Jesus se refere. A primeira, o novo nascimento, é uma bênção para nós. Como diz a palavra, é água em nosso interior, que jorra para a vida eterna. A outra, o batismo com o Espírito Santo, torna-nos uma bênção para o próximo. São aqueles rios que fluem de dentro do cristão. Trata-se do revestimento de poder prometido pelo Senhor em Lucas 24 e está disponível a todos os salvos. Lucas 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A vida no Espírito. Ao estudarmos a palavra e avaliarmos a vida do cristão que nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo, descobriremos coisas importantes. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
Esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. O Espírito Santo vivifica-nos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. Tornará cheio de vida o vosso corpo mortal, condenados à morte, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Ele ajuda a orar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, parte A. Se compararmos o último versículo com a mesma passagem na versão da Bíblia ampliada, verificaremos porque, se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos, não ajuda ninguém. Que farei, pois? Orei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também orarei de modo inteligente, com a mente e o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei de forma inteligente, com minha mente e entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Uma das nossas fraquezas é não sabermos tudo sobre o modo de orar, pelo que exatamente devemos interceder e as maneiras certas de levar nossos pedidos ao Pai. As Escrituras, porém, orientam-nos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, verso 26 e 27. Ao juntarmos esses versículos, perceberemos que nos gemidos e na oração em outras línguas é o Espírito que nos ajuda a orar quando não sabemos como, mas Ele sabe. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo na vida do cristão. Verifiquemos o que Jesus disse aos discípulos a respeito do seu Espírito, segundo registrado no Evangelho de João. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outras versões dizem: não vou deixar vocês desamparados, vou lhes mandar outro ajudador. Verso 16. A palavra grega Paracletos, traduzida como Consolador, significa alguém chamado ao lado para ajudar. A tradução ampliada ressalta o cétuplo sentido desse termo no versículo 16. Significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado de defesa, fortalecedor, amigo fiel. O Espírito de Deus é tudo isso. O Espírito Santo como mestre. Além de ajudar-nos a orar e a testemunhar, aquela unção auxilia-nos a ensinar. No texto de João 14, 17, Jesus denominou o Consolador de Espírito da Verdade e depois acrescentou: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai testificará de mim. João 15, 26. O Espírito Santo jamais testifica de si mesmo, sempre dá testemunho de Jesus. Hoje, Jesus fala-nos por intermédio do Espírito Santo. O Mestre não está aqui na terra em um corpo de carne e sangue, porque ressuscitou em carne e ossos,
Lucas 24:39. E seu sangue foi vertido pelos nossos pecados. Assim o Filho está assentado à destra do Pai. Romanos 8:34. E vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. O Príncipe da Paz não está mais pessoalmente na terra, mas graças a Deus o Consolador está entre nós e fala-nos mediante o Espírito. Quando a unção ensina-nos, é Jesus quem o faz, pois ele prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, verso 16 e 17. Depois de ter vindo o Consolador, o Ajudador, o Paracleto, vos guiará em toda a verdade. João 16, verso 13, parte A. Ele faz isso por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 13 continua: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No versículo 15, parte B, o Rei dos Reis acrescenta: o Espírito há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Essas, portanto, são outras obras do Espírito Santo: guiar-nos em toda a verdade, receber as orientações de Jesus e revelá-las a nós. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você já notou como o Espírito Santo traz à sua memória textos bíblicos que você nem conhecia ou talvez tivesse lido uma só vez? Trata-se de sua obra na vida dos cristãos. Louvado seja Deus! Ao escrever sua primeira epístola, João falou desse tipo especial de unção. 1 João 2:20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. O Espírito da revelação. O Espírito Santo mostra-nos todas as coisas. Sobre o tema, o apóstolo Paulo comentou: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Muitas vezes lemos esse versículo e creio que cometemos um engano ocasionalmente ao dizermos: ora, não é maravilhoso? Ele vai providenciar coisas que nunca vimos nem ficamos sabendo a respeito. Mas não é isso, de modo algum, que o Senhor está dizendo. O versículo seguinte declara: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 10. Aleluia! Temos revelação por intermédio do Espírito Santo. Ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João disse: recebeste uma unção e sabeis todas as coisas. A razão de não sabermos mais do que poderíamos é porque não ouvimos o Mestre, o qual é o Espírito Santo. O apóstolo escreveu ainda: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim, nele permanecereis. 1 João 2:27. Observe que a unção recebida da parte de Jesus permanece em você. Isso não soa como palavras do Mestre na Bíblia? Podemos conferir. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Ele estará onde? Em vós. Ao meditar nesses versículos, lembramos-nos de 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nesse contexto, João refere-se à unção no masculino, aquele, pois ele é divino. Duvido muito que alguém já tenha aproveitado a presença daquele que habita em nós, a ponto de desfrutar a plenitude de tudo quanto isso significa. Se ele de fato habita em nós, perdemos completamente o medo, pois temos em nosso interior alguém maior do que todas as outras coisas. Sim, dizem muitas pessoas em tom de queixume, mas você não sabe o que tenho de aguentar. Não importa o que você esteja suportando, ele é maior, grandioso. Em 1 João 2:27, parte A, encontramos a expressão: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isso não significa, porém, que Deus não tenha posto mestres na igreja, nem que possamos dispensá-los. O Espírito Santo não contradiz a si mesmo. Quando alguém ministra sobre a inspiração divina, não se trata de uma pessoa que nos transmite algo, mas é o Espírito Santo quem nos ensina. Esse mesmo Espírito irá instruir-nos, e quando ouvirmos a palavra sendo ministrada, caso a doutrina esteja certa, ele também testificará com o nosso espírito. Além da Bíblia, um homem em determinada ocasião causou problemas para um amigo meu que tinha sido mestre na palavra de Deus durante 35 anos. Meu amigo levou sua classe de estudantes da escola bíblica para as reuniões desse homem, mas achou seus ensinamentos muito errados. Em determinado momento, meu amigo passou a Bíblia ao professor e pediu: quero que você mostre-me o capítulo e o versículo de sua doutrina. Precisa mostrar-me nas Escrituras onde arranjou esse tipo de ensino. O homem devolveu-lhe a Bíblia, dizendo: você não vai descobrir aquilo que estou pregando nesta coisa. Quando alguém se refere desse modo às Sagradas Escrituras, está com certeza em graves apuros. Oh, não, ele insistiu. Além do mais, estou muito além disso que está aí. Quem garante ter ido além da palavra de Deus está completamente errado, conforme o texto do Evangelho em 1 João 5:7, porque 3 são as que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. O que me deixou perplexo em seguida foi que meu amigo, um homem salvo, batizado com o Espírito Santo e professor de escola bíblica de uma igreja do Evangelho pleno, deixou-se enganar por esse falso mestre e perdeu metade de sua classe. Por outro lado, uma jovem senhora chinesa que se convertera havia apenas 15 dias, em uma campanha em pavilhão de lona, foi uma certa noite para uma das primeiras reuniões daquele mesmo homem. No entanto, desde o primeiro momento, ficou atenta ao fato de que o mestre estava muito errado em seus ensinos. Depois de tudo, ela contou-me: sabe, algo dentro de mim dizia que não voltasse mais àquele lugar, e obedecia a essa voz. Aquela senhora era ainda uma criancinha na caminhada cristã, pois sequer tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Mesmo assim, conseguiu ouvir as orientações do Espírito que estava dentro dela. Acontece que acostumamos a andar segundo a mente, mesmo depois que nos tornamos cristãos durante muitos anos. Continuamos a agir segundo nossos pensamentos, e não conforme o Espírito. Frequentemente, deixamos de lado aquilo que é certo no campo espiritual, simplesmente por obedecer ao que se passa na mente. O Espírito do Senhor irá ensinar-nos como fez aquela chinesa. Isso não é certo, não volte para lá. É claro que o Todo-Poderoso pôs mestres na igreja, sendo o ensino um dos ministérios quíntuplos
e uma das maneiras de o Pai ministrar à congregação. Por outro lado, o Mestre também está em nós. Ele fará com que saibamos quando algo está certo ou não. Afinal, todos temos a unção. Não precisamos orar para pedir o que já é nosso. Por que os cristãos são derrotados? Como Deus é real! Se as pessoas começassem a desenvolver a consciência do Espírito que nelas habita ao se tornarem cristãs, ele iria manifestar-se. Mas com frequência não foram ensinadas corretamente sobre esse aspecto. Muitos salvos pensam ter obtido apenas uma experiência. Depois insistem em procurar repetir o que sentiram. No entanto, aquela primeira vez não foi algo tão simples assim. Pois, na verdade, alguém, uma personalidade divina, passou a habitar neles, e esse ser celeste é o Espírito Santo. Quando somos derrotados quanto a isso, é porque não recebemos ensinamentos adequados a respeito ou fomos instruídos de modo diferente e tivemos de desaprender. É muito mais difícil esquecer lições antigas do que adquirir novos conhecimentos. Antes de prosseguir em nossa caminhada com Deus, às vezes precisamos desaprender algumas coisas. É necessário aprender a confiar em nosso espírito humano, até mesmo quando a mente não consegue entender o que ouvimos. Já ouvimos algumas pregações, escutei fitas gravadas e estudei os livros com determinadas mensagens, e mesmo assim não captava coisa alguma. Mas, em meu interior, sentia algo que me mostrava a autenticidade daquilo tudo. Isso aconteceu por interferência do Espírito Santo, como se assegurasse, é a pura verdade. Embora tendo passado por essas experiências, vez ou outra, continuei enfrentando dificuldades na aceitação de algumas coisas. Você já teve problemas semelhantes? Ou isso só aconteceu comigo? Aquilo que pensamos ou o modo como fomos ensinados, muitas vezes não nos deixam avançar para a dimensão do Espírito. Além disso, impede-nos também de orar em línguas. O apóstolo Paulo disse: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Nossa mente, ou nosso entendimento, quer estar no controle de tudo, mas não pode entender a oração no Espírito, a não ser que Deus dê-nos a interpretação. Por isso, nossa mente irá persuadir-nos a não orar em línguas, pois depois de termos feito isso por um tempo, pensaremos, pois bem, qual foi o proveito disso? Então, como não poderia deixar de ser, o diabo investirá contra a mente não renovada e concordará. Que proveito você tirou desse modo de orar? Não compreendeu uma única palavra que falou. Não é uma tolice? Além disso, aquilo nem dava a impressão de ser um idioma. Nosso problema é este. Condenamos algo em vez de ouvir o que a palavra diz a respeito. As Sagradas Escrituras esclarecem, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Isaías 28, verso 11. Portanto, bendito seja Deus. Se você apenas gaguejou, também foi obra do Espírito Santo. Aceite isso e vá adiante com o Senhor. Tenha a expectativa de receber mais, e Ele lhe concederá o que pedir. O templo de Deus. Já nos referimos ao seguinte texto: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. João estava falando a respeito do Espírito Santo que está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27, parte B.
Jesus habita em nós mediante o poder do Espírito. Em 1 Coríntios 3, Paulo empregou termos diferentes para dizer o mesmo que João, quando afirmou: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, 20 e 27. Paulo, por sua vez, declarou: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Compare ainda 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Note, em seguida, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, como o apóstolo Paulo enfatiza essa verdade. 2 Coríntios 6, verso 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: Nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O crente é chamado de cristão. Cristo, justiça, luz e santuário de Deus. O incrédulo, no entanto, é conhecido como ímpio, iniquidade, trevas, maligno e ídolo. Esse é o motivo de dar glórias, não é verdade? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Há, portanto, uma unção individual do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Precisamos aprender a tirar o devido proveito dessa presença.